Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinha na barca apenas um pão. Então Jesus lhes recomendou: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: é porque não temos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês discutem por não terem pães? Ainda não entendem nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não se lembra de quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 12. E quando parti os 7 para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Disseram: 7. E Jesus lhes disse: e vocês ainda não compreendem? Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Imaculada Conceição, irmãos e irmãs queridas das redes sociais, todos unidos aqui no momento de silêncio e de oração para ouvirmos a palavra do Evangelho e sentirmos nela bater o coração do nosso Mestre, Jesus de Nazaré. Acabamos de ler nesta página do Evangelho de Marcos como Jesus adverte os discípulos dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas eles não entendem as palavras de Jesus e pensam que ele falou assim por eles terem esquecido de comprar pão. Jesus fala uma coisa e eles entendem outra. Este desencontro era resultado da influência insidiosa do fermento dos fariseus na cabeça e na vida dos discípulos. Aí Jesus faz uma série de 8 perguntas, perguntas duras, que evocam coisas muito sérias e revelam uma total incompreensão por parte dos discípulos. A imagem do coração endurecido evoca a dureza de coração do povo do Antigo Testamento, que sempre se desviava do caminho. Evoca o coração endurecido do faraó, que oprimia e perseguia o povo. A expressão tem olhos e não vê, ouvidos e não ouvem, evoca não só o povo sem fé criticado pelo profeta Isaías, mas também, o que é pior, os adoradores de falsos deuses, dos quais o Salmo diz que eles têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem. A maneira de Jesus lançar as perguntas, uma depois da outra, sem esperar pela resposta, parece uma ruptura, mas não é. Jesus critica e corrige os amigos, mas romper
não rompe, nem os rejeita. Pelo contrário, acolhe e ajuda. Jesus é como o servidor de que fala o profeta Isaías. Ele não apaga a mecha que ainda solta fumaça. As duas perguntas finais tratam da multiplicação dos pães. Novamente, a preocupação de Jesus com o alimento do povo. Quantos cestos recolheram na primeira vez? Ele lembra. 12, responde. E na segunda vez? 7. Os discípulos não compreenderam o significado destes dois acontecimentos. Algum significado escondido devia estar atrás dos dois números, 12 e 7. Qual seria? O número 12 lembra as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. O número 7 lembra os 7 diáconos, que começaram o anúncio da Boa Nova para os pagãos. Ou seja, os diáconos começaram a distribuir o pão dos filhos para os pagãos que estavam famintos, desejosos de receber a palavra de Deus. Mesmo vendo a generosa partilha dos pães e peixes realizada por Jesus, seus discípulos são incapazes de reconhecer a divindade dele. Para despertá-los da lerdeza em compreender, Jesus ilustra seu recado com a figura do fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento dos fariseus corresponde às suas ideias de um Messias nacionalista e político, dominador dos outros povos. O fermento de Herodes e dos herodianos é o poder semoral, gerador de morte. Os discípulos mantêm-se apegados a essa ideologia, acumular coisas para ter segurança, e têm dificuldades de dar um passo para reconhecer e acolher a novidade de Jesus, que é partilha e vida abundante para todos. Vê os sinais, mas não enxerga a ação de Deus. Ouve magníficas palavras, mas não se entrega à mensagem libertadora do Mestre. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.